Boa noite, seguidores da LCA. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos um convidado especial. Ele é o Adriano, ele é engenheiro e ele tem uma trajetória numa multinacional que ele vai contar um pouco dessa trajetória para nós hoje. Adriano, seja muito bem-vindo. Convido você a se apresentar aqui para os nossos seguidores. Olá, boa noite. Meu nome é Adriano. Eu trabalho na Bosch já tem um bom tempo, já são 22 anos, apesar da cara de novo, já faz 22 anos que eu trabalho na Bosch. E um bom trabalho, uma boa carreira, muito tempo, muito feliz. Também sou casado, sou pai de 2 filhos, lindos, puxaram a mãe, sorte deles. Então, tudo bem. Adriano, conte para nós como é que foi a sua entrada na Bosch, o seu início na Bosch. 22 anos atrás, num programa de estágio do colégio técnico, eu me inscrevi. E, como normal, você se inscreve em várias empresas e tudo mais. E depois dos testes, deu certo de passar na Bosch. A Bosch sempre foi uma empresa de uma reputação muito grande e acabei escolhendo por entrar na Bosch. E entrei como estagiário de colégio técnico, quando eu tinha 17 anos de idade. Então, o seu iniciar foi com um estágio na Bosch? Sim, estagiário. Eu acredito que essa sempre é uma das melhores portas que existem para a maioria das pessoas recém-graduadas conseguirem entrar no mercado de trabalho. Estágio sempre ajuda muito. Excelente. Adriano, quais competências você entende como essenciais para você ser promovido de estagiário para um colaborador efetivo na Bosch e estar na empresa há 22 anos? Além de conhecimento específico, que é algo muito importante, ou seja, você conhecer do que você está trabalhando, se você é um engenheiro, você conhecer de engenharia, se você é um administrador, você conhecer de negócios e assim sucessivamente. Essa é a base, é a que todo mundo tem que ter, que é conhecimento específico. Eu acho que força de vontade, que nem sempre seria uma competência, mas sim uma vontade, uma disciplina, é o que faz a diferença. Nesse sentido, sempre desde que eu era estagiário, apesar da função que eu recebia era fazer um relatório, eu fazia um relatório, eu elaborava um conceito sobre o relatório, tirava uma conclusão sobre o relatório e, além disso, eu pegava e colocava sugestões. Depois que eu trabalhei como engenheiro, cada vez que viesse, olha, você tem que modificar esse desenho. Tá, mas se eu modificar esse desenho e eu fizer algo a mais, eu posso ganhar mais nisso, eu posso ganhar mais naquilo. Então, esse cenário de força de vontade, de fazer o extra mile, de fazer alguma coisa a mais do que foi pedido, é o que vai te trazer sempre o benefício. Fazer o que tem que ser feito, todo mundo faz. Fazer um pouquinho a mais do que tem que ser feito é o que faz a diferença, é o que realmente te faz na frente dos demais. Que legal! Como que você tem se aperfeiçoado durante todos durante todo esse tempo? Que cursos que você foi estudar? Quais foram suas escolhas? O aperfeiçoamento, ele tem que acontecer de várias maneiras. Eu não diria que tem uma solução apenas. A primeira coisa que você sempre tem que ter é uma pessoa que você admira por perto. Seja seu chefe, seja um parceiro de trabalho, seja sua esposa, alguém que você admira. Alguém que dessa maneira você consegue olhar e falar, puxa, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. E você começa a reconhecer comportamentos nessa pessoa. Eu sempre tive bons mentores onde eu me espelhava nesse cenário. Além disso, parece clichê, mas qualquer coisa que você vê na internet de aprendizado online, um vídeo de TED Talk, ou qualquer tipo de livro que você possa ler, sempre vai te ajudar. Então, nesse tipo de cenário, o aprendizado sobre isso, ele é muito mais de você estar aberto a olhar e enxergar as oportunidades e pegar, do que efetivamente você pensar e falar, eu vou fazer um MBA em alguma coisa. O MBA, normalmente, ele vai ser ótimo para você, mas ele não vai te garantir o que você precisa naquele momento. Então, se manter atualizado, se manter nesse cenário, sempre vem para mim, em primeiro lugar, escolher um mentor, em segundo lugar, observar as oportunidades. Eu posso te falar agora, nos Estados Unidos, onde eu estou trabalhando aqui, a primeira coisa que eu fiz foi entrar para uma organização, como se fosse o CREA do Brasil, mas ele é só para qualidade aqui nos Estados Unidos, que é o American Society for Quality. Ou seja, é uma associação que está sempre trabalhando os conceitos da área de qualidade, com publicações mensais, com cursos mensais que você pode fazer, com palestras. Então, nesse cenário de se manter evoluído, sabe? Então, de novo, escolher um mentor, olhar o lugar, olhar quais são as suas disciplinas e sempre é barato, não é problema, é simplesmente você pegar e começar a buscar os conteúdos que valem a pena para você. Que bacana!
Quando você fala em mentor, você tem alguém na Bosch? Quantos mentores você pode destacar que fizeram a diferença na sua vida? Quantos? Vamos lá. Tem um do meu época de estágio, que foi o cara que me ensinou a primeiro planeje, depois faça, não faça e depois desmonte. Tão simples quanto parece, Sr. Oswaldo. Depois do Sr. Oswaldo, eu tive um grande mentor chamado Paulo. Ele era supervisor de produção, onde ele me ensinou que, em primeiro lugar, vem as pessoas, em segundo lugar, vem os processos. Foi muito relativo à minha primeira função como supervisor. Foi muito bom isso tudo. Depois, durante um longo período de tempo, eu tive um outro senhor chamado Fernando, que me ensinou muita coisa sobre comportamento dentro de uma empresa, como ter paciência dentro de uma empresa, rotinas dentro da empresa que todo mundo tem que ter e tem que entender. Entender que quanto maior na hierarquia você está, maior é o tamanho do sapo que você vai engolir. Então, você aprende a engolir sapos. Então, o Fernando foi um grande cara nesse cenário como um todo. O Wagner foi um grande cara quando me colocou, estamos no quinto, quando me colocou para trabalhar na Rússia durante um longo período de tempo. Foi muito legal, todo o mentorado dele. Depois eu tive um outro Fernando, que foi muito bom também. Um outro Fernando, que ele até hoje, no Brasil, ainda é meu mentor. Ele ensina muito sobre humildade, sobre a questão de você não ter ego, que toda vez que você põe o ego na frente, isso só te atrapalha, então esquece o seu ego. Nos Estados Unidos eu tive ele saiu da Bosch, um senhor muito bacana, John. Ele ensinou muito sobre negócios, sobre o que é venda, como venda é importante, se venda vai bem, tudo vai bem. E, ultimamente, o Roger tem sido um grande mentor também, todo sobre o cenário de comportamento. Então, 8 diferentes. Uau! E tem alguém que já tenha declarado que modela o seu comportamento, que tem você como mentor? Sim, sim. Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, eu faço o trabalho de mentorado. Então, hoje, eu tenho uma pessoa que trabalha na área de tecnologia de informação, que eu faço o mentorado dele aqui nos Estados Unidos. Tem um na área de engenharia de desenvolvimento, ele é um húngaro que trabalha aqui nos Estados Unidos, na área de engenharia de desenvolvimento, que eu sou mentor dele também. E no Brasil, eu deixei mais uma pessoa, nesse momento tem 3 que estão comigo, que eu sou o mentor dos 3. Então, é uma coisa bem interessante, porque não parece, mas quando você está ensinando, você está aprendendo. Porque para ensinar, você começa a pensar isso, fala, opa, isso aqui pode ser diferente, isso pode ser diferente. Então, hoje eu tenho 3. E já fiz mentorado demais, talvez mais uns 5 ou 6, além dos 3 que eu tenho hoje. Qual é o retorno que você tem das pessoas que você é um mentor? A melhor parte de quando você vê o resultado do mentorado é ver que a pessoa está feliz. Ver que ela se viu num cenário onde o que ela faz de bem feito, de bom, ela consegue fazer mais. Então, esse para mim é o melhor cenário. Então, a maioria deles, eu sempre dei essa linha de raciocínio. O que você realmente se reconhece como fazendo bem? O que você faz bem? E cada vez que eles reconheciam em si o que eles faziam bem, eu falava, legal, isso é o que você tem que fazer mais. É isso que vai dar certo. O que você faz bem, faz mais. E quando eles voltam depois de um ano falando, cara, incrível, eu fiz mais e deu certo. Então a receita é simples, mas o difícil é você se auto-reconhecer, é o chamado self-awareness, que seria auto-reconhecimento sobre o que você está. Dentro da janela de Johari, no final das contas, era como você se vê, como os outros te veem, analisar todo esse cenário e falar, esse é o lugar de congruência onde eu sou realmente bom. E a partir daquilo onde você descobriu que você é bom, faz mais, faz de novo, que só vai dar certo. Tem gente que tem outro tipo de teoria, que é consertar o que está errado. Funciona, mas eu prefiro fazer mais do que dar certo. Perfeito. Num outro bate-papo nosso, você falou da sua esposa, que é uma profissional na área de RH. Em algum momento, a sua esposa deu dicas que fizeram a diferença na sua carreira, ela na posição de RH? Sempre ela me deu dicas. E sempre é bom casar com alguém de RH, porque normalmente eles ganham bem, têm um salário ótimo, ajuda na casa. Então, isso é uma grande coisa. Todo pessoal de RH ganha bem, vocês podem ter certeza disso. Então, na sequência disso, além disso, você tem uma pessoa que está fresca na situação, que consegue te dar boas dicas, que consegue olhar para o seu comportamento e principalmente te conhece bem, a sua esposa. Ela conhece você, ela dorme com você todos os dias. Então, esse é um cenário muito bom. E ela sempre me deu boas dicas, sempre me encorajou a fazer coisas diferentes. Então, vale o cenário de ter as dicas dela vale super a pena. Não que você tenha que se casar com uma mulher de RH para ser bem sucedida, mas
Tá se aconselhando sempre com uma pessoa de RH, é fantástico. É fantástico. Sempre traz boas oportunidades e novas maneiras de pensar sobre você mesmo. No seu currículo no LinkedIn, que depois aqui para os nossos seguidores nós vamos deixar o seu endereço do LinkedIn para que possam saber mais da sua trajetória, nós acompanhamos que você foi promovido ou mudou de cargo 12 vezes. O que você evoluiu em cada uma dessas transições? Cada uma das transições tem a ver muito com a idade que você está. Então, cada idade traz uma forma de evolução. E eu acredito muito nos setênios, onde cada pessoa, a cada 7 anos, se transforma bastante. Então, tem uma certa energia que você precisa no começo da carreira, onde você tem que estar mais a fim de quebrar tudo e fazer as coisas acontecerem. Tem outro tipo de energia depois, que é quando você já reconhece melhor a si, tem mais experiência e consegue dar os pulos nas áreas certas. Mas quando você me pergunta o que eu aprendi, ou o que eu evoluí, ou o que eu cresci em cada uma delas, tem uma coisa que é em comum em todas elas, é o novo desafio. Quando você fica fazendo a mesma coisa durante um período de tempo muito prolongado, o seu desafio fica muito pequeno. E dessa maneira, você, sem perceber, você começa a entrar numa área de, eu vou chamar de conforto, mas ao mesma maneira de self-defense. Você se defende desse cenário porque você já conhece. E você não arrisca o novo. Então, assim, a grande coisa legal de mudar de posição várias vezes, mesmo que não seja uma promoção, mesmo que seja de lado, é você se desafiar. Então, essa para mim é o grande aprendizado, é o novo desafio. E cada vez que você se desafia, cada vez que você aprende. Então, para mim, esse é o que vem em todos os lugares. Nessa sua trajetória, nós temos a informação que em 2 momentos você saiu do Brasil. Sim. Conta um pouco para nós como é que foi a sua organização nesses 2 momentos em que você foi trabalhar fora do Brasil. Eu trabalhei fora do Brasil por mais de ano, 2 vezes, e também morei fora durante o período de faculdade, quando eu fui fazer a minha especialização. Então, são momentos diferentes e são comportamentos diferentes que você tem. Quando eu fui para a República Tcheca para fazer minha especialização em automação e sistemas, nessa época foi um cenário diferente, foi muito mais em busca de aprendizado, foi muito mais em busca de novo para eu ter comigo, entendeu? Então, vamos chamar isso de mais egoísta ou mais preparatório. A segunda vez que eu saí, quando eu fui para a Rússia, o cenário era diferente, era uma relação muito mais de oferecer do que de buscar. Então, onde a gente estava abrindo uma fábrica nova na Rússia, então eu tinha que ser responsável por educar, treinar, construir todo um cenário dentro da planta da Rússia. Então, toda a preparação, todo o cenário foi totalmente diferente. Além do que a Rússia, o lugar onde eu morei, é um lugar que ele não era famoso por várias indústrias. Então, toda uma base de funcionários teve que ser treinado, teve que ser contratado. Coisas simples como a montagem de um armazém. Então, é outro cenário, outra vida. E aqui nos Estados Unidos, que é o terceiro lugar que eu estou, é um cenário diferente ainda, porque apesar de eu estar nos Estados Unidos, eu sou responsável mundial da área de qualidade. Então, eu estou baseado aqui nos Estados Unidos, mas tem escritórios que tem pessoas trabalhando no México, em Breda, na Holanda, na China, em Hangzhou, no Brasil, em Campinas. Então, nesse cenário de interação mundial, e usando os Estados Unidos como headquarter para essa unidade de negócio, é outro tipo de preparação. Então, não tem uma receita muito clara. A única receita que eu dou enquanto a preparação é cada vez que você sai e leva sua família com você, o cenário muda completamente. Porque você está levando pessoas junto com você que está mudando a vida delas, seja sua esposa, seja seus filhos. E a preparação maior é a de cuidar deles. Esse é o primeiro lugar que você tem que ter, de cuidar de quem você está levando junto. E quando você... A primeira viagem sua à República Tcheca, você estava sozinha? Sim, eu era solteiro, né? Estava solteiro, sozinho. Para a Rússia e para os Estados Unidos é que você levou família? Para a Rússia eu levei a esposa e voltei com 2 filhos a mais que a esposa. E para os Estados Unidos, vim com 2 filhos e vou voltar com 2 filhos. Tá certo. Adriano, os nossos seguidores, eles acompanham o nosso programa LCA Entrevista com papel e caneta na mão
para anotar dicas valiosas que eles possam se inspirar. O que você pode compartilhar para os nossos seguidores que para você fez muita diferença e que você possa orientar que eles apliquem também? Pega o papel, pega a caneta e escreve uma coisa que é muito séria. Determinação. Faça mais do que te pediram. Se você é um operador de máquina, como eu fui durante um tempo, se você é um operador de máquina, não se resuma simplesmente a apertar o parafuso. O parafuso que enroscou, tenta entender por que enroscou e venha com uma sugestão. Se o manutentor veio da manutenção no seu equipamento que está quebrado, acompanhe o manutentor, aprende com o que ele tem para te ensinar. Se você é um engenheiro, não faça o simples ato de fazer a atualização de um desenho. Entenda a atualização do desenho. Então, é uma palavra, determinação. Faça mais do que foi te pedido. Essa é a grande coisa-chave. E competências técnicas a gente aprende com o passar do tempo. Competências que são de pessoa, você tem que desenvolver por si mesmo. Você tem que ter. Então, é disciplina, força de vontade. Faça a mais. Se for o seu dia de trabalho de 6 horas e você tiver que trabalhar 8, trabalhe 8. Se tiver que trabalhar 12, trabalhe 12. Mas entregue a mais. Faça a mais. Esse é o grande cenário. Isso foi o que fez a diferença na sua carreira meteórica dentro da Bosch? Meteórica eu não chamaria. Eu chamaria de uma carreira boa. Meteórica já foi um exagero, mas sim, essa com certeza. Então, assim, é fazer o a mais, é fazer uma coisa a mais do que estava no planejado, é entregar alguma coisa a mais do que foi pedido. E não se resumir a fazer só aquilo que foi te pedido. Por mais que pareça que você está sobrecarregado, sempre tem um jeito de fazer uma coisa a mais. Tá ótimo. Adriano, nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade para estar aqui conosco, a sua abertura para colocar todo o seu histórico aqui à disposição. Os nossos seguidores vão ter depois acesso ao seu perfil no LinkedIn para conhecer um pouquinho mais do seu histórico. Muitíssimo obrigada. O prazer foi meu. Grande abraço para vocês e boa sorte para todos vocês por aí. Até mais, uma boa noite para os nossos seguidores. Tchau.